walk different roads. Some of them will hurt you, but some of them won't. Well, the bridge is burning and the wheel keeps turning quicker than it. Está de volta o Comando da 7. Comando da 7. Benedito Said. Muito bem, o programa Comando da 7. Mandar um abraço aqui pro Dr. Nilton Figueiredo, lá do Laboratório Santa Clara. Obrigado, um abraço para você, doutor. Para o Eduardo também. Um abraço para os organizadores da Bendita Feira, que começa dia 6. Um abraço para todos vocês aí. E estou vendo aqui o apagão ontem na Península Ibérica, pegou mais a Espanha, parte da França e também Portugal. Como que as pessoas ficaram imóveis, né? O que é um processo de dependência do mundo moderno? Quando o chuveiro elétrico chegou, era uma novidade, rapaz. E hoje ninguém vive sem, né? Então a tecnologia vai avançando, parou tudo. Incrível. Agora, qual foi a causa? Aí ninguém sabe, né? Anunciei aqui a presença do Dr. Luciano Nasser, oftalmologista, no programa Comando da 7. Até um assunto bem delicado, mas muito importante, que é sobre o transplante de córneas e a importância da doação de órgãos. Existem muitos preconceitos e tabus relacionados a uma ação que significa vida e não morte, como muitos podem até imaginar. Mas quem conhece sobre isso é o doutor Luciano Nasser, que está aqui com a gente. É um tabu, doutor Luciano, a questão do transplante e a doação de órgãos? Bom dia. Bom dia, Benedito. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Nós estamos iniciando um movimento no norte de Minas de conscientização da população sobre a doação de órgãos, e a Rádio Educadora está sendo pioneira nesse processo. Então, de antemão, gostaria de agradecer a oportunidade. Com certeza, é um tabu, mas tem que ser tocado nesse tema. Nós temos que conversar, nós temos que tirar a doação de órgãos desse tabu e trazê-lo, esse tema, para o convívio social, para a conversa rotineira. Essa conversa tem que estar na mesa da família, tem que estar na mesa do bar, tem que estar nos encontros sociais. Isso tem que tirar desse status de tabu e trazer para o dia a dia nosso, porque no decorrer da entrevista nós vamos falar a importância da doação de órgãos, uma vez que o problema que está por trás disso é muito grande. Qual que é o grande problema? Muitas vezes a doação de córneas, né, é a última tábua de salvação para aquele paciente voltar a enxergar. Muitas vezes e só tem um jeito de resolver o problema desse paciente, através do transplante. E o transplante a córnea só vem através de um falecido, através de alguém que faleceu. Ou seja, estamos falando de uma doença que é uma grande causa de cegueira, que é a perda da transparência da córnea. Entretanto, é uma cegueira reversível. Como assim? Basta tirar aquela córnea doente, colocar uma córnea saudável, o paciente volta a enxergar. E só tem um jeito dessa córnea saudável chegar no olho do paciente que está vivo, através da doação. Uma questão que pode chamar muita atenção, ou servir de impedimento para doações, é sobre o conhecimento de pessoas que necessitam de uma córnea. Qual a quantidade? Aí fica aquilo um pouquinho invisível na mente das pessoas. É um problema que está aí no ponto cego da sociedade. Mas hoje, em Minas Gerais, no Brasil, né, tem 45 mil pessoas precisando de um órgão. E só em Minas Gerais existem a fila de espera de córnea, esperando uma córnea para voltar a enxergar, de 4 mil pessoas. É um contingente muito grande. E, como eu disse, é a última tábua de salvação. Não tem outro tratamento para essas pessoas que estão na fila, a não ser o transplante de córnea. E estendendo isso para outros órgãos, esse problema multiplica, né? Então, muita gente aguardando um órgão. Então, são pessoas esperando esse tratamento e não tem o tratamento alternativo. E o que provoca a degeneração da córnea?
Olha, existem 3 causas principais que podem fazer um paciente ficar cego por doença da córnea. Uma causa muito comum e que as pessoas negligenciam, não conhecem, é pacientes que operam catarata muito madura, catarata muito avançada. A catarata passou do tempo de ser operada, mas mesmo assim nós temos que operar. E às vezes a córnea não aguenta a cirurgia. E a córnea sofre, a córnea perde a sua transparência na cirurgia de catarata. É uma doença chamada ceratopatia bolhosa, a córnea forma-se bolhas nela. Ou seja, foi feita a cirurgia de catarata, mas a córnea não suportou. Só o transplante de córnea para devolver a visão para esse olho. Infecções, herpes é um grande causador de úlceras na córnea, né? Conjuntivites, que patógenos muito graves, agressivos, que atravessam a conjuntiva e invadem a córnea. Então falei 2 causas já. Primeiro, não, falei só uma até agora, que é a perda da transparência da córnea. Quem operou de catarata madura e a córnea não resistiu, quem pegou infecção, né? Agora eu vou falar da segunda causa, perda da curvatura da córnea. A córnea tem que ser uma esfera perfeita. Então a córnea tem que essa lente que está na frente do olho, a principal lente que focaliza a imagem lá no fundo do olho, e ela tem que ser uma esfera perfeita. Tem algumas doenças em que a córnea perde essa esfericidade, essa perfeição, e se torna irregular. A principal causa disso é o ceratocone. A córnea fica cônica, fica um formato cônico. Você troca ela por uma córnea nova, com a curvatura normal. E a terceira e última principal causa são os traumas perfurantes. Hoje, muitas classes têm um pronto-socorro dos olhos que funciona 24 horas e chega muito trauma perfurante lá. Na córnea, o que acontece, Benedito? A córnea é uma estrutura transparente. Não pode ter pontos nela, não pode ter cicatriz no eixo visual dela. E hoje, sem um transplante de córnea, a gente tem que dar ponto, tem que salvar o olho. Então a primeira opção no médico que está no plantão é salvar o olho. Então a gente dá ponto, fecha aquela córnea e salva o olho. Porém o paciente não fica enxergando bem mais, porque tem ponto, tem uma opacidade ali. Com o transplante não, você já troca aquela córnea e já põe uma nova. Então são essas as principais causas do transplante: perda da transparência, ela fica opaca, alteração da curvatura e perfurações. Isso é sério, é bem pesado, né? Agora, a gente tem uma questão que é fazer com que as pessoas compreendam a importância da doação. Exatamente. E esse é o grande carro-chefe desse bate-papo nosso, que o senhor me permitiu esse espaço. Benedito, o que hoje precisa para ser um doador? 2 atitudes. A primeira, automanifestação. Pensar, decidir, você decidir. Será que eu sou um doador de córneas? A gente não quer doar córnea de quem não é doador. É direito dele. A pessoa não quer ser doador, é direito dele, tem que ser preservado. A gente só não quer ficar sem coletar a córnea de quem é doador. E precisa de 2 atitudes esse paciente. Primeiro, decidir. Eu sou um doador? Pensa, reflita. Decidir o que é? Avise o seu familiar. Só precisa dessas 2 condições: decidir se é um doador e depois avisar o seu familiar. Porque como que a legislação hoje não precisa mais de essa manifestação estar em nenhum documento, não precisa de ir em cartório, não precisa de nada mais, nada oficial. Quem decide hoje se vai poder tirar a córnea do falecido são os familiares. Só isso. Esse familiar vai ser comunicado no momento oportuno pela equipe do hospital se aquele falecido manifestou interesse em ser doador e se a família autoriza. A família autorizando, é feita a retirada das córneas. Então, precisa disso. Basta avisar a sua família que você é doador e isso vai acontecer no momento oportuno. Nesse ato, sim, né? Que acontece se a família tem consciência, né? Por isso que a conscientização coletiva é importante. Importante. E quem é a família, Benedito? A família é, primeiro, cônjuge, né? Primeiro que vai ser procurado é o cônjuge. Segundo,
parentes de primeiro grau, pais ou filhos. Vamos subir, né? Pais. Na ausência de pais, até os avós podem. Descendente, não tem o cônjuge, filhos ou até netos. Então, cônjuge ou parentes de primeiro e segundo grau, pais, avós, filhos e netos. Esse aí são as pessoas responsáveis que podem autorizar a doação de córneas. Agora, o que a gente... Porque muitas pessoas não dão um valor, assim, para procurar um médico oftalmologista é uma batalha, né? Infelizmente. E o que elas... Às vezes nem tem os cuidados necessários para cuidar dos olhos, né? Exatamente. O que acontece? Muitas das doenças, elas são silenciosas e nem sempre acometem os dois olhos. E o paciente vai se adaptando dentro daquela patologia. E às vezes chega já num estágio para da doença avançada. Aí os tratamentos iniciais que iriam interromper o curso natural da doença não podem mais se implantar, não surtem mais efeito. A gente tem que ir para a última tábua de salvação, que é o tratamento cirúrgico, que é o transplante de córnea. Então isso é um problema aí que acontece real, a demora para chegar até o médico especialista, e quando chega a doença já está na sua fase final. Ainda bem que tem a cirurgia de transplante de córnea que devolve visão para esses olhos. O Gilson, da Secretaria de Saúde do Estado, manda um abraço para o doutor Luciano Nasser. Obrigado. Aí. Bom dia, doutor Luciano. Bom dia, Said. Sou doadora de órgãos, menos de olhos, porque tenho alto grau de miopia, glaucoma e estou com catarata. Meu sonho é a cirurgia, mas não consigo pelo SUS e não posso pagar a cirurgia. Fátima do São Geraldo. Tem outra pergunta aqui, mas a questão é que ela já tem uma miopia e glaucoma. Olha que interessante, Benedito. A Fátima, ela relatou bem. Ela tem várias doenças no olho. Ela tem miopia, ela tem catarata, ela tem glaucoma. Então, o que é miopia? Miopia é o olho aumentado de tamanho. O olho é grande, ele é míope. Então ele precisa de ajudas de grau para ajudar ele a enxergar melhor. Glaucoma é uma neuropatia óptica. Lá no fundo do olho, o nervo óptico começa a ter insuficiência de nutrição e começa a morrer. E catarata é a opacidade de uma lente interna que nós temos chamado cristalino. Essa lente interna perde a transparência e começa a ficar opaca, catarata. A Fátima não tem nenhum problema na córnea. A córnea dela é saudável. Ela pode ser uma doadora. Só reforçando aquele conceito no começo. Quem pode doar? Então a Fátima pode doar sua córnea. Isso é só para mostrar. Todo mundo pode ser doador de córnea? Não. Desde que a doença não afeta a córnea. E quem pode receber um transplante de córnea? Aquele olho em que o problema é na córnea. Por exemplo, se a Fátima tiver um glaucoma muito avançado e vamos dizer que ela tem um problema na córnea, não vai adiantar muito fazer um transplante. Eu tive ali na recepção da Rádio Educadora e conheci a Dona Augusta. Dona Augusta, ela tem uma degeneração na retina. A retina dela tem alguns problemas de processamento da visão. Se ela tiver alguma doença na córnea, não adianta fazer o transplante. Porque o problema dela não está nesse tecido chamado córnea. O problema dela está em outras estruturas do olho. Então, você viu tanto de informação que a população precisa saber? Quem teve conjuntivite pode doar sua córnea, desde que a conjuntivite não esteja no momento do falecimento. Quem tem miopia, astigmatismo, não tem problema nenhum. A córnea dele está íntegra. Então, isso aí é muito importante. A outra pergunta como ficam os olhos quando faz a doação? Fica normal para o velório? 3 pessoas colocaram isso aqui, viu? Olha, essa é a segunda maior causa de recusa. Qual que é a primeira maior causa de recusa, Benedito? Eu não sei se o falecido, se o meu ente querido manifestou, ele não avisou a família. Quando a família é abordada pela equipe do hospital, a primeira coisa, e nós não sabemos se ele era doador, então não vamos doar, não vamos infringir um desejo dele. Talvez nós vamos contrariar o desejo
do falecido. Então, primeiro problema, não sabem se o falecido manifestou interesse. Segundo problema de recusa, medo de atrapalhar o velório, medo de deformidade no corpo. Isso é muito comum. E eu venho aqui esclarecer. A coleta da córnea do falecido é como se ele estivesse fazendo um transplante, porque no transplante a gente tira a córnea do paciente, a córnea opaca, coloca uma nova. Então o paciente é tratado como ele se fosse vivo. Os instrumentos são instrumentos muito bem calibrados. A cirurgia é feita de extração da córnea, é feita com o especialista em córnea e não fica cicatriz nem sequela nenhuma. E outra motivo de recusa, vai atrasar o velório, sepultamento? Não atrasa. A cirurgia de extração da córnea é muito rápida e é imperceptível ao olhar clínico. Outra pergunta do ouvinte aqui. Tem um amigo que leva para fazer hemodiálise, ele estava na fila de espera de transplante, mas saiu ao descobrir um câncer de próstata. Tratou, ficou 2 anos fora da fila. O caso de câncer pode diminuir essa capacidade para transplante? Não. A córnea, ela é uma estrutura avascular. O que é isso? Não chega sangue na córnea. Por que não pode chegar sangue? Porque ela tem que ser transparente. Se chega sangue, ela perde a transparência. Então a córnea é avascular. Nenhuma doença sistêmica pode comprometer, muito difícil alguma doença sistêmica comprometer a cirurgia de transplante de córnea. A cirurgia é feita só com anestesia local e é muito rápida a recuperação. Agora, qual paciente não pode doar suas córneas? Quem tem câncer no sangue, quem tem leucemia, quem tem linfoma, porque esse sangue pode circular e pode vir a contaminar a córnea. Ou quem tem câncer na córnea. Existem algumas doenças que o câncer está na córnea. Você não pode tirar aquela córnea que tem câncer in situ, que nós chamamos nela, e pôr no outro paciente. Então o câncer, ele só tem essas duas contraindicações. Quem tem câncer no sangue, linfoma ou leucemia, ou quem tem câncer na córnea. Bom dia, conheço o doutor, não quer conhecer uma pessoa humilde, competente, é o doutor Luciano Nasser. Esse é referência, Marcos Leonardo. Gostaria de parabenizar o doutor Luciano Nasser, meu amigo pessoal e conterrâneo, excelente oftalmologista e um ser humano ímpar. O sucesso não veio por acaso. Denis Delano. De qual cidade, doutor? Paraguaçu. Denis Delano é de Paraguaçu. Jornalista, viu? Seu colega, Beni. Sim, meu amigo. Denis Delano, seu colega. Denis Delano, um abraço. Marcos Leonardo, um abraço. Obrigado pelo carinho e confiança nos nossos serviços. Bom dia, acho louvável quem é doador. Minha família toda são doadores. Até minha filha de 10 anos, ela disse que eu não amo, pois autorizei doar seus órgãos. Claro que ama, viu? Fala com ela aí, Joana. Criança pode receber transplante de córnea? O Cleito pergunta. Sim, criança pode receber, apesar de o índice de rejeição ser um pouco maior do que no adulto. Mas tem um período na infância em que o olho precisa de estimulação para ele continuar enxergando. E esse período vai até 7 anos. Se a criança tiver uma opacidade na córnea antes dos 7 anos, ela tem que ser revertida rápida. Por quê? Como é que acontece o processo de estimulação visual? A luz o estímulo luminoso tem que chegar no nervo óptico. E toda a cadeia, o sistema visual é estimulado. Quando tem uma opacidade na córnea, na criança, que impede esse estímulo, tem que ser tratado como uma urgência. Porque se passar dos 7 anos e não foi reestimulado a passagem de luz para o olho, esse olho não volta mais a enxergar. Até 7 anos é o tempo de neuroplasticidade. Então, criança que tem opacidade na córnea, que tem doenças na córnea, também tem que ser submetidas ao transplante. Doutor, acho que falou sobre isso, mas tem um ouvinte perguntando, quem tem ceratocone pode doar córnea? Quem tem ceratocone já tem uma doença na córnea. Não, essa córnea dele tem uma alteração de curvatura. Existem 2 tipos de doadores de córnea. Tem os doadores que nós chamamos de óptico. O que é isso? Aquela córnea é perfeita. Ela está em ótimo aspecto de curvatura e transparência.
E tem um outro tipo de doador, Benedito, que é o que a gente chama de doadores tectônicos. O que é isso? Aquela córnea, ela não é tão perfeita assim, mas ela serve, por exemplo, num plantão, numa urgência, numa perfuração, onde você quer tirar, não dá para você suturar aquela córnea doente, de tamanho foi o trauma, você já coloca uma outra córnea. Então essa córnea não precisa ser de alta qualidade. Quem tem ceratocone pode ser um doador tectônico, ele pode doar sim, porque a córnea dele vai servir para esses casos. E depois que o paciente saiu da urgência, aí sim ele vai receber um transplante ótico. Okay. Nós vamos um pequeno intervalo rapidinho, porque tem um ouvinte perguntando aqui também como que pode ser desenvolvida uma campanha para chegar até as pessoas para que elas se tornem doadoras. Daqui a pouquinho a gente volta. O que interessa a você, interessa a nós. Comando da 7. Pop 95, 8:32. A Leves apresenta uma coleção para o outono que une ao jeans o linho. A coleção Leves Linho mais Denim resulta em peças versáteis ideais para o clima da meia estação. A linha traz modelos clássicos reinventados, como camisas e calças com caimento suave e mais leveza que o jeans tradicional. E ainda blazer masculino e feminino. Toda quinta-feira na Leves do Montes Claros Shopping tem promoção em peças selecionadas. Passe na Leves do Montes Claros Shopping e conheça a coleção de outono. Leves Linho mais Denim. Montes Claros é feita de histórias e do trabalho de muitas famílias. E com seu IPTU, a cidade se transforma. São novas UPAs, UBSs, clínicas de fisioterapia, pontes e mais de 40 quilômetros de asfalto. A duplicação da Avenida João 23, novas creches, escolas, praças, quadras e campos. Aqui tem o seu IPTU, cuidando da cidade para cuidar das pessoas. Pague com 4% de desconto à vista ou parcele em até 7 vezes. Prefeitura de Montes Claros, cidade inteligente e inclusiva. Cola na Pop 95. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Yeah, the doggone girl is mine. I don't understand the way you think, saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time, because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. I love you more than he. Take you anywhere. But I love you endlessly. Loving we will share. So come and go with me to one town. But we both cannot have, so it's one or the other. And one day you'll discover that she's my girl forever and ever. Fill your hopes to peel her down, 'cause I really feel it's time. I know she'll tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, 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 she's mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine. Mine, mine. Yep, she's mine. Mine, mine. The girl is mine. Mine, mine. Yes, she's mine. Mine, mine. Don't waste your time.
not going to fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Mike. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. No, the girl is mine. No, mine. You're mine. She's mine, 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 mine. The girl is mine. Está de volta o Comando da 7. Bem, programa Comando da 7, estou conversando aqui com o Dr. Luciano Nasser, oftalmologista. Estamos falando sobre a importância da doação de órgãos. No caso aqui, córneas. Muita gente. O norte de Minas tem poucos doadores e muita necessidade. Então, fica esse ponto central aí. Aí os ouvintes se manifestando aqui também já. Será que eu posso ser doador? A Sueli, que mora na comunidade de Borá, meu esposo, depois de um AVC, ficou com um sério problema de visão. A pressão do olho dele estava altíssima. Agora ele está tratando, está até bem. É possível que ele seja um doador? É o Walter Barbosa, que é o esposo da Sueli. Oi, Sueli, bom dia. Sim, o Walter pode ser um doador, porque o AVC pode trazer alguns problemas de circulação no olho e no nervo óptico, mas não tem acometimento na córnea. Ou seja, provavelmente a córnea do Walter é saudável e ele pode sim ser um doador. Uhum. A pergunta aqui do Kleber: como esta campanha pode chegar às pessoas? Kleber, esse é o nosso grande desafio. E o Benedito Said está abrindo as primeiras portas para a gente fazer esse movimento. Primeiro movimento é de conscientizar sobre um problema grande que está aí latejando, que é o número de pacientes esperando uma córnea para voltar a enxergar. Então esse é o grande problema. Segundo grande problema, a pessoa não manifesta o seu interesse em ser doador. Esse é o segundo grande problema. Automanifestação. Sou ou não sou doador de órgãos? Estude, aprofunde, leia sobre a matéria, vê se você está aberto à vida. Qual que é a grande ideia que faz a pessoa se tornar um doador? A gente costuma doar geralmente aquilo que nós não usamos mais. A gente sempre doa o que não usamos mais. E a córnea é a mesma coisa, você não vai usar mais. Aquilo vai ser deteriorado, vai ser decomposto em algumas horas ou dias após sepultamento. Então é um ato de benevolência. Eu vou permitir que os meus olhos voltem a enxergar em outra vida? Aí que está a grande ideia que a gente tem que decidir se nós vamos abraçar, tá aberto a essa vida ou não. E o terceiro e último movimento, avisar o familiar. Então, conscientização, decisão, se é o nosso doador, e avisar a família, comunicar seus familiares. É bem simples, né? Bem simples. Bem simples. E também um dado que, se a doação existe e ela é necessária, porque existem pessoas que necessitam dessa doação. É uma visão de solidariedade, é macrovisão. Perfeito. Para esse entendimento. Bom dia, minha filha tem um olho torto. Ela tem 4 anos. O que eu posso fazer, doutor? Doutor Meire. Oi, Meire. Então, você tem estrabismo. Estrabismo é um desalinhamento dos olhos. Hoje tem cirurgia que realinha esses olhos. São cirurgias de estrabismo. Cirurgias muito seguras. É uma cirurgia muito reprodutível. O que é isso? O especialista, ele consegue alinhar o olho e melhora muito, porque quando um olho está torto, o paciente perde a visão binocular, perde a noção de profundidade. Quando tem esse alinhamento, ele volta a ter a visão binocular, melhora muito a qualidade de vida. E só lembrando aqui, Meire, você pode ser doadora também de córneas, porque o estrabismo não compromete a doação de córneas, tá? Faz um caminho, né? Os ouvintes, eles compreenderam aqui sobre a questão do valor da doação da córnea, porque
às vezes no corpo humano a pessoa não só dá valor quando perde. Só dá valor quando sofre. Exato. No dia a dia, no cotidiano, não tem nenhum problema. Não está visível, né? Não percebe, não é visão tátil, inclusive. Ele toca o barco. E tem doenças silenciosas. É bem isso mesmo, Benedito. Um dia, qualquer um de nós podemos precisar de uma córnea. A gente nunca sabe. Principalmente à medida que nós vamos envelhecendo, doenças vão aparecendo, nós vamos precisando de cirurgias oculares, e um dia nós podemos estar nessa fila aí de 4.000 pessoas esperando uma córnea para voltar a enxergar. Então isso é outra coisa que a pessoa tem que pensar. Eu vou doar? Um dia eu posso precisar. Bom dia, pergunta ao doutor se tem tratamento para retinose pigmentar. Olha, retinose pigmentar é uma distrofia da retina, uma distrofia lá do fundo do olho, né, da retina. Sim, estão surgindo tratamentos muito inovadores, inclusive tratamentos com terapia genética. Já estamos injetando um vírus debaixo da retina para tentar revitalizar essa retina. Entretanto, são pacientes que estão com o caso muito agravado e são pacientes específicos, que têm um gene específico doente. Então, sim, o tratamento está engatinhando ainda. Não tem nada inovador nessa área ainda que vai mudar muito a vida do paciente com retinose, infelizmente. Bom dia, doutor. Já fiz exames e consulta, inclusive com o doutor Luciano. Ela tem lúpus, fibromialgia, o medicamento que ela usa, né? Tomou 7 anos, atacou a retina. O médico reumatologista suspendeu, mas a retina pode piorar por isso. Às vezes sinto muita dor nos olhos. Ivone Santos. A batalha dela aqui. Ô Ivone, você provavelmente deve sofrer de retinopatia lúpica. Então o lúpus, ele afeta a retina, sim. E teu tratamento, Ivone, tem que ser muito individualizado, tem que ser um tratamento acompanhado de perto, porque a retinopatia lúpica, ela pode piorar abruptamente. Então você tem que estar bem acompanhada pelo seu oftalmologista para antever os problemas. Ela reativou, a gente tem uma série de armas terapêuticas para proteger sua visão. Bom dia, site. Eu sou Elisângela, da comunidade de Ermitinha. Queria saber do doutor Luciano, quem tem problema de retina e catarata pode passar pelo transplante de córnea? Ô Elisângela, seu problema não é na córnea, né? Só pode receber o transplante de córnea quem tem doenças na córnea. O seu problema, Elisângela, é em outros tecidos do olho. No cristalino, basta você operar de catarata, você volta a enxergar. E os problemas da retina tem que ver se tem tratamento, se tem melhoria. Mas a sua córnea é muito boa, não troca ela não, que ela tá perfeita. Um exemplo aqui que eu gosto, de uma analogia que eu gosto de usar, Benedito, é o relógio. Então, se o olho fosse um relógio, o que seria a córnea? O vidro. Só faz sentido fazer um transplante quem está com esse vidro embaçado, deformado, que você não consegue olhar as horas. Mas se o motor lá estiver funcionando, se o motor não estiver funcionando o relógio estiver desatualizado, os ponteiros soltos, não vai adiantar trocar a córnea. Então só faz sentido o transplante de córnea quem tem doenças na córnea. Ok. Bom dia. Para qual idade que a pessoa pode ser doadora? Doadores de córnea dos 2 aos 80 anos. Então é uma janela muito grande. Por que dos 2? Porque o olho, ele atinge 90% do seu crescimento máximo até os 2 anos de vida. Então crianças de 2 e idosos de 80 anos podem ser doador. É um universo grande. Muito grande. Muito grande, né? Muito grande mesmo. Ver se tem mais gente aqui. Bom dia. A córnea de uma pessoa de 50 anos implantada em um jovem tem a possibilidade de apresentar algum problema precoce pelo tempo de uso? Não. O que acontece? A córnea foi programada para durar muito mais do que 80, 90, 100 anos que nós vivemos. A córnea, ela tem um número de células dela que estão programadas para durar aí 200, 300 anos. Então, essa questão de idade não faz a diferença na córnea. E em Belo Horizonte existe o MG transplante, né?
E lá em Belo Horizonte tem o núcleo de tecidos oculares coordenados pelo Dr. Paulo Lenner. É um médico brilhante e ele faz um trabalho maravilhoso em que ele analisa as córneas e ele conta esse número de células, ele analisa a transparência da córnea e ele decide se essa córnea é uma córnea óptica, se essa córnea pode estar compatível condizente com a situação do outro paciente, e ele abre um diálogo com o médico transplantador e a gente escolhe a melhor córnea para cada caso. O Dr. Paulo Lenner faz um trabalho fantástico e é muito sério o trabalho dele no MG Transplante. É possível doar uma das córneas em vida? Assim, não é possível. Nelson. Porque se tirar a córnea, o paciente perde a visão e tem que pôr outra no lugar. Como que eu vou tirar o vidro de um relógio e deixar ele sem vidro, né? Sem a lente. Então a doação de córnea só pode acontecer em paciente falecido, que veio a óbito. O nome dessa aqui é Genice, é isso mesmo? Bom dia, pergunta, doutor. Ela tem catarata congênita, perda total da visão, retina descolada, mas a córnea é transparente. Eu suponho que a córnea tá íntegra e pode ser uma doadora. Uma coisa interessante, Benedito, gostaria de falar, a doação de córnea, ela é muito mais simples do que a doação de órgãos. Porque a córnea não precisa de ter morte encefálica. O coração não tem que estar funcionando para você tirar a córnea. Os outros órgãos não. Os outros órgãos, o paciente tem que estar com morte encefálica, ou seja, o coração tem que estar funcionando. Pro rim, tá íntegro, pro pâncreas, pro pulmão, pro fígado, eles têm que estar recebendo suporte sanguíneo. A córnea, como ela não tem circulação, ela respira, o oxigênio ela pega do ar atmosférico e os nutrientes vêm por um líquido que tem dentro do olho chamado humor aquoso, ou seja, ela não depende muito da circulação. Então a córnea pode ser retirada do paciente falecido com o coração parado já. Temos até 6 horas depois do falecimento para retirar essa córnea. Então é muito mais simples, não tem esse estigma aí de morte encefálica, de coma, não. Foi decretado, foi assinado o boletim de óbito pelo médico, a família tem até 6 horas para decidir se podemos retirar a córnea do paciente. Okay. O Fredson Reis, o que mais causa problemas ou patologia nas córneas? Exposição à luz, às telas. Hoje em dia é tudo na tela, né? O uso abusivo de telas, as telas em si não, mas o uso abusivo das telas causam 2 problemas. Nas crianças, ela está sendo relacionada ao crescimento exagerado do olho. O olho começa a crescer mais do que o normal e surge a miopia infantil. Então as telas, os estudos estão apontando que as telas podem ser o grande vilão para o surto de miopia infantil que está acontecendo no mundo todo. E outra coisa que as telas emitem também é uma luz nociva chamada luz azul. Essa luz azul, nossa geração só recebia essa luz azul quando éramos expostos ao sol. O raio ultravioleta, o UVA e o UVB, ele tem uma luz azul que ela é nociva, mas nós só éramos expostos a essa luz nociva quando a gente estava lá fora, no ambiente externo, trabalhando. À noite, o sol se punha, acabava a exposição a essa luz. O que aconteceu? O que a indústria fez? Descobriu que essa luz azul, ela está no LED. E pôs LED em tudo. Então nós trouxemos a radiação da luz azul para dentro do nosso ambiente. Aqui no teu estúdio mesmo, nós temos celular voltado para nós, computador, luz de LED, ou seja, nós passamos a ficar expostos à luz azul full time, tempo integral. Então, essa conta vai chegar lá na frente. Isso que mais um problema, né? Mais um problema. que a modernidade também ajuda um bocado, viu? A tecnologia em si, né? O doutor Luciano Nasser, foi bom ter recebido você aqui no programa Comando da Sete, falar de assunto sério, mas tem uma pergunta de um ouvinte assim: como que pode chegar às famílias a intenção de que ela seja doadora, ou então a pessoa seja doadora? Chegar essa mensagem lá. Nós estamos falando aqui, é evidente, muitas pessoas já estão se manifestando, né? Mas tem que ser alguma coisa
contínua. Benedito, o senhor usou um termo aqui que eu falei, puxa, Benedito me deu uma chave aqui muito importante nesse movimento que eu fui convocado a participar. O senhor usou um termo chamado capilaridade, que é isso que nós não estamos tendo. Nós não estamos chegando nas famílias, nas mesas de jantar, nas mesas de almoço, nas comunidades. Nós não estamos chegando. E a Rádio Educadora está sendo o primeiro capilar que nós estamos pegando para chegar nos ouvindo. Nós precisamos de mais. Fazer esse movimento de conscientização da população, provocar uma decisão, ser doador ou não ser, e comunicar a família. São só 3 passos. Então, nós vamos agora conscientizar as entidades de boa-fé, as comunidades, as associações de bairro, para isso ser um assunto comum. A gente vai tirar do tabu, tirar os estigmas que tem sobre esse assunto e trazer para o nosso assunto corriqueiro. Esse é o nosso grande desafio. Obrigado ao doutor Luciano Nasser, aqui no programa Comando da 7. Tem a clínica do doutor Luciano Nasser, tem o Instagram, @clínica Luciano Nasser. Dá para também buscar informações lá, né, doutor? Sim, e lá também tem um pronto-socorro dos olhos 24 horas. O paciente machuca os olhos, de repente hoje não tem onde ir. E lá também tem um pronto-socorro que funciona 24 horas. Aí, porta aberta. Porta aberta. Obrigado, doutor Luciano Nasser. Olha aqui, esse é o programa Comando da 7.